Porém, não foi o óleo, foi as vasilhas. Que enquanto tinha vasilha, o óleo estava enchendo as outras vasilhas. Assim somos nós. Quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente se enche da presença de Deus. Glória a Deus. E às vezes, muitos não querem mais orar, não querem mais buscar. Deus está descendo. Filho, ora. Filho, jejum. Filho, vem a mim. Mas muitas das vezes o povo quer ver um milagre. O Deus que operou lá no céu de Jericó, o Deus que fez o leproso segurar, é o mesmo Deus de hoje, o de ontem. Vai ser sempre aquele Deus que derrama o milagre. Mas é que as pessoas querem ver o milagre descer do céu. Ele faz o milagre descer do céu. Assim como fez o azeite, derramaram várias botijas. E com aquele azeite ali, aquela cena pôde ter abundância na sua casa. Porque como ela estava cheia de dívida e os criadores viviam batendo na sua porta para cobrar, porque o esposo tinha deixado bastante dívida. E o interessante é que ela não questionou quando entrou dentro do quarto. Ela simplesmente obedeceu o servo do Senhor. Então foi ali que Deus viu a honestidade, a fé daquela mulher e derramou a graça sobre a tua casa. E assim o profeta Eliseu fez o que Deus pediu para ele fazer: levar a bênção até a casa do teu servo. E o mais interessante é que quando as vasilhas acabou, o óleo cessou. Então hoje eu deixo esse recado de Deus para vocês, irmãos. Deus pergunta para cada um hoje aqui nesta noite: o que quer que faça para vocês? O que está faltando para vocês para que Deus venha encher a botija de vocês? Se é financeira, se é tribulação, se é algo que te passaram assim que vocês desacreditam que Deus pode resolver, porque Deus ele é maior que nossos problemas. Muitas das vezes as pessoas pensam que Deus é pequeno, mas esquece dos milagres que Deus faz. Mas é como eu disse, para ter um milagre na tua vida, você tem que ceder para Deus. Você tem que buscar a presença do Senhor, você tem que jejuar, você tem que confiar que Deus é Deus. Glória a Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Por que nós questionamos, às vezes, por causa da nossa tribulação? Por causa das nossas dificuldades? Será que se nós dobrássemos diante de Deus, assim como fez a viúva, ela entrou para dentro do quarto ali e simplesmente obedeceu como o profeta Eliseu falou: vai e derrame o óleo sobre as botijas. Assim somos nós oração. Entra para dentro do quarto e entrega teus problemas a Deus. E simplesmente Deus vai derramar a graça. Mas para isso a gente tem que estar com o coração, à vontade com Deus. A gente tem que estar puro. A gente tem que ter a certeza de servir a Deus fielmente. Porque também não é só orar e buscar. Hoje eu vou na igreja, vou orar, vou buscar. Amanhã eu vou estar lá no mundo, lá bebendo, farrando, dançando. Não, irmãos. As bênçãos do Senhor é assim: aquele que busca, aquele que doa para Deus, aquele que crê, o milagre cai. E aquele que não crê, infelizmente, a graça não cai. Porque nós somos assim, nós somos falhos. Mas uma coisa pode ter certeza: as bênçãos do Senhor sempre vai vir. Por quê? Porque Ele é Deus. E Ele abençoa todos nós como servos. E para finalizar aqui, eu quero dizer para os irmãos aqui: o que impede dos irmãos receber a bênção que Deus tem para cada um de nós hoje em dia? O que está impedindo? Eu sei que nós vivemos com um mundo assim, como o pastor diz, os últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Eu sempre falo para meus filhos: tem a hora de cair, tem a hora de sair, tem a hora de voltar. Eu tenho filhos que estão afastados da presença de Deus. Mas Deus falou: filha, por que te preocupas com o teu coração? Eu já não te falei que teus filhos são meus filhos? Tu não já colocaste nas minhas mãos? Por que tu fica com o coração angustiado? Meu filho mora em Brasília. Mal falo com ele no telefone. Tem um em Criciúma, que aconteceu uma fatalidade, mas Deus colocou a mão. Então, se eu não crer no Deus que eu sigo, e não falar assim, vai adiante aquela situação e crer. Não adianta ficar no desespero. Porque podia ter acontecido algo pior que meu filho ali em Criciúma. Mas quando eu recebi a notícia, eu já falei assim: vai com teus anjos lá e acompanha meu filho, nós somos esse pai. Glória a Deus. Graças a Deus não foi nada grave. Mas eu agradeço, gratidão para o Senhor.
Porque o Deus que nós servimos, Ele olha por cada um de nós. E conforme as nossas bênçãos, conforme o crescimento que nós damos. Porque Deus sabe o peso que nós carregamos, Ele não vai dar mais daquilo ali. Mas Ele quer provar a nossa fé. Se nós temos a fé igual a viúva. Amém, irmãos? Amém. Então essa foi a palavra que eu deixei nesta noite para cada um dos irmãos meditar. E que a fé de vocês, né, venha aumentar e não diminuir. E somente creia. Aquele que busca, recebe.